Amém. Graças a Deus. Podem sentar. Amém. Porque eu estou com um olho no padre e outro na missa. Davi está jogando agora. Está 2-1 para ele as oitavas, vê? Aí eu fico com a cabeça doida aqui olhando para o celular. Irmãos, que bom estar aqui com vocês. Que alegria estar aqui com vocês. Hoje é uma noite de festa. É uma noite de colheita. É uma noite onde mais de 100 de nós vai ser confirmado, vai ter os seus votos batismais renovados, reafirmados na presença da igreja inteira. E eu estou muito feliz de estar aqui com vocês para essa noite, sempre muito esperada. Essa frase que quando o reverendo Marcondes começou a ler, quase que a igreja inteira, ele nem tinha pedido para ninguém ler junto, mas quase que a igreja inteira se sente animada, encorajada a ler: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Foi tão lindo, ele estava lendo, ninguém estava dizendo nada. Quando chegou nessa hora, todo mundo leu com ele, porque isso é uma frase que a gente quer dizer, quer expressar, quer profetizar, quer declarar: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Essa frase foi dita num contexto, e eu queria contar um pouquinho. Hoje não é dia de pregar muito, nós precisamos investir tempo orando, é uma homilia breve, 10 minutinhos, mas eu queria dar o contexto dessa frase, que nem sempre a gente sabe como foi. Uma geração inteira que tinha visto milagres extraordinários quando o povo saiu do Egito, que era escravo. Deus fez por meio de Moisés muitos milagres, muitos sinais. Essa geração tinha passado, agora era uma outra geração, ali sob a liderança de Josué, que já era uma terceira geração, na verdade. Essa geração já tinha nascido na terra prometida, e quando Josué entendeu que o tempo dele estava começando a chegar, que aquela geração já não era aquela primeira que tinha saído e a que depois entrou na terra prometida, ele resolveu fazer uma assembleia solene, uma reunião. Ele chama o povo para Siquém. Siquém era uma cidade importante, foi o lugar onde Deus apareceu a Abraão, foi o lugar onde uma vez Jacó enterrou deuses estranhos que eram encontrados no meio do povo. Então ele está lembrando o povo da importância daquele lugar. Era um lugar que se faziam alianças com Deus. E aí Deus, através de Josué, começa a falar o que aconteceu. Deus começa a dizer: eu chamei Abraão, tirei Abraão da sua terra para a terra prometida, eu falei com Moisés, eu libertei o povo. E com essa geração de agora, como é que vai ser? Essa é a pergunta, com essa geração. E o que a gente aprende nesse texto é que a fé não é hereditária. O povo diz: Deus não tem neto, Deus tem filhos. Note que Josué e o Senhor não estavam falando com estrangeiros, ele estava falando com os filhos de Israel. Como quem diz assim: o passado de vocês é lindo e é glorioso, com Abraão, com Isaac, com Jacó, com José do Egito, com Moisés. Deus fez muito, mas agora é a vez de vocês. Vocês precisam fazer uma escolha pessoal e não ficar montado na história do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. O povo não poderia se confiar apenas na história do que Deus tinha feito no passado. E hoje, confirmação tem tudo a ver com isso. Os que vão se confirmar, graças a Deus, agora eu prego tranquilo, acabou o jogo, ganhamos de 2-1, chegou a notícia aqui. Agora esqueça tudo, meu amigo, vamos pensar na confirmação, glória a Deus. É um pai, meu amigo, pai é assim, não tem jeito. Um menino jogando, eu vim de lá agora. Vamos lá. Agora sim, os que vão se confirmar, talvez tenham sido batizados criança. E alguém trouxe ele para o batismo, ou até foi batizado adulto, mas não tinha muita noção do que estava acontecendo. E hoje eles estão fazendo uma escolha. Eles estão dizendo: essa é a minha fé. Já foi a fé do meu pai, da minha mãe, dos meus padrinhos, dos meus avós que me trouxeram para o batismo, mas agora eu reafirmo, confirmo a fé que era um dos meus pais como sendo a minha fé agora. E eles estão dizendo também, e essa é uma parte que eu acho muito interessante, importante, eles estão dizendo: eu também estou disposto a assumir minhas responsabilidades. E isso é lindo num tempo onde ninguém quer assumir responsabilidade, ou poucas pessoas querem assumir responsabilidade.
Eu tenho defendido isso, tem gente que fica com raiva de mim, mas eu defendo que o povo não casa, ou demora para casar, vai casar lá com não sei quantos anos de idade, porque tem medo de compromisso, medo de assumir responsabilidades. O povo não quer sair de casa, o povo está correndo de ter compromisso, o povo não quer ter filho, quer ter pet, porque tem menos compromisso com gente. Nós vivemos essa geração de gente que tem medo de assumir compromissos, e nós temos aqui mais de uma centena que disseram: eu vou assumir o meu compromisso publicamente com Cristo. E isso é muito lindo. Uma alegria que eles querem ser membros, não só visitantes. É muito cômodo entrar por essas portas, estacionar o carro, entrar num culto. A gente tem 4 cultos no domingo, mais um na quarta-feira. É muito cômodo entrar, ouvir uma palavra, cantar uma canção, participar da Eucaristia, ninguém saber quem você é, e você não ter nenhum compromisso formal com a igreja. Mas esses disseram: não, eu quero ser membro da igreja de Cristo Jesus. Eu quero ter essa responsabilidade. Eu quero ter uma função. Eu quero ter um papel. Mais do que sentar e participar, eu quero fazer parte do corpo de Cristo. Aqueles que se confirmam e viram membros dessa igreja passam a ter um compromisso maior com a manutenção dessa igreja, com a operação dessa igreja. Nós queremos melhorar o que fazemos aqui, aumentar o impacto ou criar algo que a gente não fazia. A gente quer que Deus fale, essa igreja seja uma igreja profética na nossa nação, na nossa cidade. A gente não quer ser mais uma igreja que não incomoda ninguém, ou que está crescendo porque lá se prega um evangelho que as pessoas querem ouvir. Nós queremos ser uma igreja que denuncia o pecado, que incomoda. Nós queremos ser uma igreja que presta bons serviços ao pobre, ao viúvo, ao estrangeiro. Nós queremos ser uma igreja que faz a diferença. Se nós sumíssemos do mapa de um dia para a noite, eu quero que a cidade inteira sinta falta da Catedral da Reconciliação. E eu acho que é isso que vai acontecer. Porque se essa igreja não existisse, a comunidade Sonho Meu aqui atrás ia sentir falta da gente. Porque a gente impacta eles todos os dias. E eu sei que a família de vocês talvez fosse sentir também. É isso que a gente quer, uma igreja relevante. Porque você e a sua casa servirão ao Senhor. Casados, solteiros, jovens, você e a sua casa servirão ao Senhor. Escolhendo servir ao Senhor, você está dizendo assim, que as tentações vão vir e você vai, com a ajuda do Espírito Santo, resistir ao diabo. As pressões vão chegar e você, com a ajuda do Espírito Santo, vai suportar. Amém? Porque não é mais a fé dos seus pais, não é mais a fé do seu pastor, é a sua fé que vai ser confirmada agora. Quando formos ungir, eu e os meus queridos amigos, Bispo Sérgio Presta, lá de São Paulo, Bispo Uziel, aqui de Paulista, da Catedral do Calvário, quando nós 3 formos ungir, cada um de vocês que vai se confirmar, eu vou dizer a vocês qual é a minha expectativa. São 3. Primeira expectativa, que você sinta o poder do Espírito Santo derramando o amor de Deus e sua graça salvadora. Essa é a primeira expectativa que eu quero que você sinta quando nós ungirmos você. A segunda expectativa é que você seja curado, liberto de dores, doenças e prisões espirituais. Porque Deus está aqui para fazer isso hoje. E a terceira expectativa, para que você receba dons espirituais, capacitações de Deus para servir uns aos outros, porque nós, embora muitos, receber capacitação de Deus para servirmos uns aos outros com alegria no poder do Espírito Santo. É tempo de crescer, é tempo de assumir compromissos. Eu disse que não ia demorar e não vou mesmo, Eliel, você pode começar a tocar e a banda pode começar a vir, mas eu quero reler o texto que o reverendo Marcondes leu, pelo menos uma parte, para que todos nós que estamos aqui possamos ter exata noção do que é que estamos fazendo, especialmente vocês que vão se confirmar. É como se nós estivéssemos reunidos, a assembleia toda em Siquém. Agora, pois, temei ao Senhor. Ouça o que o Espírito Santo está nos dizendo. Servi ao Senhor com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor.
Então respondeu o povo: longe de nós o abandonarmos para servirmos a outros deuses. Não é uma brincadeira. Não é um rito pelo rito. É um compromisso. Um compromisso de servir com integridade. Integridade é o que você faz quando ninguém está vendo. Quando um membro da igreja não está perto para você ver, para lhe ver. O pastor não está perto. É você servir ao Senhor quando não tem ninguém no seu quarto. Quando você está com o celular aberto. É você servir ao Senhor quando você está longe da sua cidade e ninguém conhece você. Isso é integridade. Fidelidade. Deitar fora os deuses a quem talvez os seus pais serviram. Ou talvez você tenha servido no passado. Deus não divide a glória dele com ninguém. Não dá para a gente viver como a maioria das pessoas que não querem confusão e aí se confirma numa igreja e depois amanhã está acendendo vela para uma entidade, depois da manhã está vivendo como se ateu fosse. Hoje é uma assembleia. Hoje nós nos reunimos e dizemos: não há outro Deus a não ser Jeová. Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, é o dono da minha vida. Nós vamos ser confirmados nessa fé, na Santíssima Trindade. E a nossa fé vai vir acompanhada do nosso comportamento de fidelidade e integridade ao Senhor. Amém? Curve sua cabeça, feche seus olhos. Vamos orar. Senhor, essa é a festa do teu povo. É a festa da colheita. Estamos aqui reunidos, felizes, Senhor, felizes. Porque o Senhor tem nos dado tanta graça. Tanta graça. Nós estamos colhendo onde não plantamos. Nós estamos recebendo pessoas de todos os lugares. O teu Espírito está soprando dos quatro cantos. São os cursilhos, são os encontros de casais, são as realidades, os eu sou, os encontros de jovens. É o convite para um discipulado, para uma célula. E as pessoas têm se achegado a ti, têm experimentado que o Senhor é bom. E hoje é uma noite de selo. É uma noite onde nós vamos orar para que isso tudo seja selado aqui na terra e no céu. Que o teu Espírito Santo faça o que homem nenhum pode fazer. E nessa noite venha com sinais e maravilhas que devem acompanhar aqueles que creem. Nós cremos nisso, Senhor. Nós cremos em sentir o teu poder. Cremos que hoje haverá cura física, emocional e espiritual, libertação de vícios. Pecados escravizadores vão ser mandados embora. E nós cremos, Senhor, que o teu Espírito Santo há de capacitar o teu povo. É assim que nós oramos crendo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.